Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, revisão, parte 1, 22 questões da banca SH Dias. Assista esta videoaula e gabarite as questões recorrentes de matemática e de raciocínio lógico na prova que acontecerá no dia 26 de janeiro de 2025, Prefeitura Municipal de Hortolândia, São Paulo. Cliquem na descrição desta videoaula, links das playlists com videoaulas de matemática e raciocínio lógico das bancas SH Dias e IGEX. Então, vamos para a primeira parte desta revisão para o concurso que será realizado dia 26 de janeiro de 2025. Questão número 1. Considerando os conjuntos abaixo como verdade absoluta, marque a alternativa com a afirmação correta. Então, nós temos aqui um conjunto das meninas e um conjunto em verde, pessoas em um salão. Observe que o conjunto verde, pessoas em um salão, está contido no conjunto das meninas. Portanto, veja as alternativas. Não havia meninas no salão. Falso. A maioria das pessoas no salão eram meninos. Todas as pessoas no salão eram meninas. Todos os meninos estavam no salão. Observe que, se o conjunto das pessoas está contido no conjunto das meninas, concluímos que todas as pessoas no salão eram meninas, que é exatamente a letra C. Questão número 2. Assinale a alternativa correta. Todos os números inteiros são naturais. B. Todos os números naturais são inteiros. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos naturais. Todo número racional é natural. Então, vejam, lembrando que o conjunto dos números naturais são os números inteiros positivos, incluindo o zero. Lembrando, zero não é positivo nem negativo. Os inteiros são todos os naturais, incluindo o zero, e os seus negativos. Então, nós concluímos que todos os números naturais está contido nos inteiros. Resposta, letra B. Todos os números naturais são números inteiros. Questão número 3. O valor da expressão 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 1 vezes 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a menos 4, tudo isso aqui elevado ao quadrado é igual. Então, veja, nós temos aqui cálculo com potências de mesma base. Como nós temos aqui 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a menos 1, eu posso reunir conservando a base, somando o expoente. Da mesma forma, eu posso reunir 5 elevado a sexta vezes 5 elevado a menos 1. Então, eu tenho 2 elevado a 3 somado com menos 1, mais 5 elevado a 6 menos 4. 3 menos 1 dá 2, então fica 2 elevado ao quadrado. 6 menos 4 é 2, 5 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Portanto, 4 vezes 25 ao quadrado. 4 vezes 25, 100 elevado ao quadrado. Portanto, é o 1 acompanhado de 4 zeros. 10.000, letra D. Questão número 4. O valor de 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 1 é. Se vocês observarem, são todas potências de base 10. Portanto, eu posso
conservar a base 10 e somar os expoentes. Então fica 0 mais 2 menos 3 mais 5 menos 1. Então fica 2 menos 3 dá menos 1, mais 5 dá 4, menos 1, 3. Então 10 elevado a 3. Como está em forma de potência, a resposta é exatamente a letra C. Questão número 5. Pedro dividiu a quantia de R$ 5.850 para os seus filhos, Antônio, Benedito e Carlos, em partes diretamente proporcionais às suas idades, respectivamente de 8, Antônio é 8, Benedito é 10, Carlos 12. O valor correspondente a Antônio foi D. Então, vejam, questão de divisão em partes proporcionais. Como é diretamente proporcionais, vamos achar a constante K, chamando Antônio 8 anos vezes K, Benedito 10 anos vezes K, Carlos 12 vezes K. A constante basta somar as idades, que vai dar exatamente 8 mais 10, 18, mais 12, exatamente 30. 5.850 dividido por 30 dá 195. Portanto, a constante de proporcionalidade, R$ 195. Antônio receberá 8 partes de 195 vezes 195. A idade dele vezes 195, que dá 1.560. Letra A. 6. Carla economizou R$ 860 na compra de uma moto, pois obteve um desconto de 1/5 sobre o preço original. Quanto era o preço da moto sem o desconto? Questão recorrente em concursos públicos, também da banca SH Dias. Lembrando a todos que estas questões foram adaptadas conforme conteúdos do edital. Então, vejam, esse valor corresponde a 1/5 de X. Então, se eu chamar de X o valor da moto, 1/5 de X é R$ 860. Multiplicando aqui 8 vezes 860 vezes 5, temos o valor da moto integral, R$ 4.300, que representa a letra C. Questão número 7. Uma dívida não quitada por 2 anos foi regida por juros simples nas seguintes condições. Valor da dívida, R$ 15.000. Taxa mensal, 1,2. O tempo aqui, 2 anos, que representa 24 meses, uma vez que a taxa está mensal. Sendo assim, qual o valor dos juros? Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Substituindo, R$ 15.000, transformando isso aqui em fração, é 1,2 sobre 100. 1,2 centésimos. Uma vez que eu posso simplificar 2 zeros, então juros 150 vezes 1,2 vezes 24, que dá exatamente 4.320, que é exatamente a letra A. Questão número 8. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 190.
o capital aplicado foi. Então, vejam, se a taxa é 30% ao ano, eu posso obter a taxa mensal, porque é taxa proporcional, juros simples. 30 dividido por 2 dá exatamente 2,5% ao mês, uma vez que o tempo está em meses. Cuidado em questões, as unidades devem estar iguais. Então, juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital multiplicado por 2,5 centésimos vezes 8 é igual aos juros. Passando esse 100 multiplicando para cá, eu já facilito o cálculo. 2,5 vezes 8 dá 20C. 100 vezes R$ 192, 19.200. Portanto, o capital aplicado foi R$ 19.200 dividido por 20, que dá exatamente R$ 960. Letra C. Questão 9. Durante quanto tempo um capital deve ser mantido em investimento a juros simples de 2% ao mês, para que ele gere um capital que seja o dobro do capital, um montante que seja o dobro do capital. Então, veja, não temos o valor do capital nem o montante. Então, veja, o montante sabemos que é o capital mais os juros. O montante é o dobro dos juros, 2J. Substituindo aqui no lugar do M, eu tenho 2J é igual a C, capital mais J. Passando esse J para cá, juros, fica 2J menos juros igual a C. Isso aqui vai dar exatamente os juros igual ao capital. Portanto, o capital é 2 centésimos vezes o tempo, que é igual a C. Passando C dividindo, eu tenho 2T dividido por 100 igual a C dividido por C. C dividido por C dá 1. E passando o C multiplicando, eu tenho 2T igual a 100. O tempo, 50, que é exatamente 100 dividido por 2. 50 meses. 50 corresponde a 4 anos e 2 meses. Letra D. Questão 10. Um capital aplicado a juros simples produz um montante de R$ 8.100 em 5 meses. Se o capital aplicada foi de 7.200, qual a taxa de juros? Então, veja, se eu tenho um montante, eu tenho o capital, eu posso determinar os juros, que é a diferença do montante, que é 8.100, menos 7.200. Então, juros auferidos, R$ 900. Em quantos meses? 5. Vamos calcular a taxa. Os juros é R$ 900, que corresponde a 7.200. Eu vou colocar a taxa em forma de fração. O resultado já dá resultado em porcentagem. Posso cortar 2 zeros, então vai ficar 72 vezes I vezes 5, que dá exatamente 360I. Portanto, a taxa, poderia até cortar um zero. 900 dividido por 360, 2,5% ao mês. Letra B. 11. Um capital de R$ 300 foi aplicado em regime de juros compostos.
com uma taxa de 10% ao mês. Determine o montante desta aplicação. Lembrando que cálculo de montante juros compostos, o tempo não pode ser muito grande, uma vez que eu tenho que calcular potências. Então, veja, montante capital vezes 1 mais i elevado a t. A taxa eu vou colocar em forma de decimal, 0,10. O tempo, 3. Então, vai ficar R$300 vezes 1 mais 0,1 elevado a 3. Somando aqui 1,1 elevado a 3. 1,1 elevado a 3 dá aproximadamente 1.331 vezes 300, R$399,30. Letra C. Então, observe, capitalização composta, o tempo não pode ser muito grande, uma vez que eu tenho que fazer cálculo de potências. 12. Uma empresa concedeu aumento de 8% a seus funcionários. Após o aumento, um de seus funcionários passou a receber R$ 939,60. Qual o salário desse funcionário? Questão recorrente de aumento e desconto. Muita atenção. São questões que sempre a banca SH Dias está colocando em seus concursos. Se o aumento do salário foi de 8%, ele passou a receber R$ 939,60, significa que, em porcentagem, este valor aqui corresponde a 100% mais 8%, 108%, que é 1,08. Portanto, é aquilo que eu falo sempre. Façam a divisão desse valor aqui por esse aqui. Ou seja, se X é o salário inicial, 1,08x é igual a R$ 939,60. Portanto, R$ 939,60 dividido por 1,08, temos exatamente 870 como o salário inicial sem o aumento. Letra B. Outra questão recorrente, quando tem desconto. Então, são duas questões recorrentes. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com desconto de 15%. Carlos comprou uma camiseta por R$ 212,50. Se vocês entenderam bem, basta fazer a divisão desse valor aqui pelo valor da porcentagem. Desconto 100% menos 15%, 85%. Então, basta dividir por 0,85. Explicando passo a passo, eu tenho, se Carlos pagou R$ 112,50 com um desconto de 15%, significa que, em porcentagem, a camisa custou 100% menos 15%, 85%, que é 0,85. Sendo X o preço da camiseta, 0,85x igual a R$ 212,50. Portanto, X, R$ 212,50 dividido por 0,85, que dá exatamente R$ 250, letra A. Questão 14. João resolveu dividir para seus filhos, Antônio, Benedito e Carlos, a quantia de R$ 4.000, da seguinte forma. Antônio recebeu 2/5 da quantia total. Benedito, 30% do que restou. E Carlos recebeu a quantia final
após Antônio e Benedito terem recebido suas partes. Qual a quantia que Carlos recebeu? Então, vejam. Quantia de Antônio, 2/5 de 4.000, que é 2 vezes 4.000, 8.000, dividido por 5, R$ 1.600 de Antônio. Portanto, restou 4.000 menos 1.600, 2.400, para ser feito o cálculo de 30% de Benedito. 30% de 2.400, utilizamos a dica, corta 2 zeros. 30 vezes 24, R$ 720. Antônio recebeu 1.600, Benedito 720, Carlos recebe o resto. 4.000 menos 1.600, aqui tem um errinho de novo para variar, menos 720. Então, isso aqui é 1.600. Fazendo esse cálculo que está correto, R$ 1.680, quantia de Carlos. Letra C. Desculpe o erro. 15. Questão recorrente. São duas situações. Eu tenho uma equação, duas variáveis. Determine o valor de x para que y seja igual a 3 na equação abaixo. Então, basta substituir o valor de y igual a 3 no lugar do y. Se eu tenho y igual a 3x menos 12, isso aqui é 3. Então, fica assim. 3x menos 12 igual a 3. Cuidado. Leiam com atenção. 3x é igual a 3 mais 12. 3x é igual a 15. X, 15 dividido por 3, x igual a 5. Letra C. Uma outra situação, questão idêntica, semelhante, é calcular o valor de y dado o valor de x. Então, muita atenção. Questões recorrentes da banca SH Dias. Onde tem x, vocês vão colocar 3 na mesma equação. Então, fica assim. Y é igual a 3 vezes o x, que é 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 12, menos 3. Y igual a menos 3, letra A. Esta questão recorrente. Cuidado, vocês prestem atenção e não podemos errar. Questão 17. Equações do segundo grau. Nós temos, além de achar as raízes utilizando Bhaskara, eu tenho três situações. Determinar a soma e o produto das raízes dessa equação do segundo grau. Fórmula: a soma menos B dividido por A. Produto: C dividido por A. Não errem. Decorem esta fórmula aqui, tá? A é 1, que é esse coeficiente aqui. B é menos 5, C é 6. Então, vai ficar assim, soma. Menos 5 dividido por 1. Menos com menos, mais 5 dividido por 1, 5. Então, a soma é 5. Então, já elimina isso aqui, já elimina esse aqui. O produto, C dividido por A. C é 6 dividido por 1, 6. Então, a soma é 5 e o produto é 6. Letra D. Não podemos errar. 18. Determine o x do vértice dessa parábola. Ele fala assim, equação, mas isso aqui é uma função, tanto faz. Se eles colocarem assim, determine o x da equação do segundo grau, leia-se função do segundo grau. Fórmula:
menos b dividido por 2a. Y menos delta dividido por 2a. Decorem a fórmula, pessoal. Não podemos errar. A é 1, B é menos 6, C é 5. Então, x do vértice menos da fórmula, o valor do B, que é menos, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2, 3, letra A. Questão 19, y do vértice. Esta formulazinha, não podemos errar. Ou vocês fazem pela fórmula, ou substituem o x. Já tem o valor do x. Como a equação, o x do vértice é 3, eu vou substituir. Fica assim. O y do vértice vai ser, pega aqui, substitui 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. 9, menos 18, mais 5. 9 mais 5, 14, menos 18, menos 4. Portanto, o y do vértice, menos 4. Ou faz pelo delta. Calcula o delta, que dá 16. O que é o delta? Só rememorando. O delta de uma função do segundo grau é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, dá 16. Substitui nesta formulazinha aqui, ó, menos 16 dividido por 4 dá menos 4, exatamente a mesma. Não podemos errar essa equação, essa questão. Com certeza a banca cobrará uma questão semelhante. 19. Também questão recorrente. Vejam, são 3 situações. Assinale a alternativa correta. Se o cosseno de um ângulo vale 0, qual o valor do seno desse mesmo ângulo? Se o valor do seno, o cosseno, está na tabela, eles andarão sempre aos pares. Vocês têm que decorar essa fórmula, pessoal. Não tem jeito. Tá? 0, 30, 45, 60 e 90. A ideia, para vocês decorarem, faz assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Entenderam? 0, 1, 2, 3, 4. Divide tudo por 2. 2, 2, 2, 2. E tira a raiz quadrada em cima. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 2, raiz de 2 é... Raiz de 3, raiz de 4 é 2 dividido por 2. Então fica assim. 0, 1 meio, 2 raiz de 3, raiz de 3 sobre 2 e 1. O cosseno copia ao contrário. Aqui é 1, aqui é 1. Aqui é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2, é o único que tem valores iguais, 1 meio e 0. Pronto. Então veja, se o cosseno vale 0, cosseno está aqui, 0. Como ele anda aos pares, seno tem que ser 1. Que é exatamente a letra B, que eu coloquei, aqui ficou formatado de uma forma errada. Então, a letra B. Desculpa o errinho de novo. 20. Novamente a mesma questão. Assinale a alternativa correta. Se o seno de um ângulo vale raiz de 3 sobre 2, qual o valor do cosseno? Também um errinho aqui. Aqui é cosseno. Pessoal, desculpa, é a pressa. Veja, se o seno vale raiz de 3 sobre 2, o cosseno tem que ser aos pares. 1 meio. Letra A. Então, aqui é cosseno. Se a questão está pedindo 2 valores ou mais, com certeza absoluta, esses valores aqui que aparecem
são sempre da tabela. Correto? Eu peguei essa equaçãozinha aqui. Então, seno de 60, cosseno de 30 é igual a x sobre 2. Sempre os valores do seno e cosseno serão da tabela dos arcos notáveis. Decorem a tabela. Não tem jeito. Substitui seno de 60, cosseno de 30. Quando a soma dá 90 graus, os valores do seno e cosseno são iguais. Ora, 60 com 30 dá 90. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Então, aqui vai ficar assim. Seno, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Igual a x sobre 2. Quando vocês multiplicam, sempre vai acontecer. Vai dar uma raiz exata. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 2 vezes 2, 4. Raiz de 9 é 3. Então, fica 3 sobre 4 igual a x sobre 2. Multiplica aqui em cruz. 4x igual a 6. 6 dividido por 4 faz a continha do lado. 1,5, letra C. Não podemos errar questões de seno e cosseno da tabelinha dos ângulos notáveis. Se você tem dúvida, envie nos comentários. Última questão. Se o seno de um ângulo vale 1/3, está no segundo quadrante, determina o cosseno desse ângulo. Observe, este valor aqui não tem na tabela. Correto? Porque na tabela sempre tem ou número inteiro, ou embaixo é 2. Então, se o valor não está na tabela, vocês têm que fazer aquela conta um pouquinho longa. Utilizar a relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Outro detalhe, muito cuidado. Você tem que verificar em que quadrante que está o ângulo. Então, veja. Quadrante significa isso aqui, ó. Quando a gente divide a circunferência em 4 partes, eu tenho aqui. Primeiro, a gente numera sempre assim, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, mudando. Primeiro, segundo, terceiro, no sentido anti-horário. Sinal do seno. Em cima, mais, mais, embaixo, menos, menos. Pronto. Sinal do cosseno. Vocês vão dar um giro no sentido anti-horário. Então, fica assim. Mais, mais, menos, menos. Agora, verifica. Em que quadrante que está o I está pedindo? Segundo quadrante. Cosseno. Onde que está o segundo quadrante do cosseno? Está aqui, ó. Que sinal que tem? Menos. Portanto, se é menos, observe, está eliminado essa alternativa aqui, que aqui está mais, e aqui está mais. E outro detalhe, não pode ser o valor da tabela. Porque é um ângulo diferente daqueles da tabela, que são esses. Então, observe, o único valor que não está na tabela é esse D. Isso aqui está eliminado, porque isso aqui está na tabela, tá vendo? Agora, vamos fazer a continha. Vocês substituem o valor do seno, que é dado, que é 1/3, na relação fundamental. 1/3 ao quadrado dá 1/9. Passa 1/9 para cá, fica 1 menos 1/9. Tira o mínimo, que é 9, dividido por 1, 9, vezes 1 dá 9, menos 8, 1, 8. Então, cosseno ao quadrado é 8/9. O cosseno é a raiz quadrada de 8/9, que pode ser mais ou menos. Eu já coloquei menos, porque o resultado tem que ser menos. Fica assim.
Raiz quadrada de 8 não tem raiz quadrada de 3. Estão vendo? Embaixo deu 3. Não pode ser 2. Então, e raiz quadrada de 8, vocês têm que fatorar. Fica 2, raiz quadrada de 2 sobre 3, que é exatamente a letra D. O que vocês podem perceber também, se aqui é 1/3, observe, 1/3, o resultado tem que ter 3 embaixo. Pode verificar. Ó. Então, aqui estaria excluído realmente. Ou então vai pelo sinal. Então, estas são as 22 questões da banca SH Dias. Questões recorrentes, questões que foram adaptadas. Próxima videoaula, mais 25 questões antes da prova do dia 26. Dá um like, dá uma curtida, envie nos comentários se vale a pena prosseguir nesta revisão. Envie em comentários. Professor Catian, vale a pena continuar com a revisão? Ou então, se vocês não enviarem nada, eu simplesmente pararei com a revisão. Inscreva-se, ative o sininho, dá um like, e vocês que estão estudando para concursos da banca SH Dias e IJEX, continue no canal Banca SH Dias playlist, o link está na descrição desta videoaula. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. E se você pode colaborar, faça uma transferência utilizando a chave Pix. Agradecemos a colaboração de alguns poucos amigos que já colaboraram. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos.